Boa noite. Boa noite. Vamos começar a nossa live. A live das 8, que agora são 8h13, porque tava um pouquinho complicado aqui pra poder entrar com vocês, mas consegui. Esperar um pouquinho pro pessoal entrar. Sexta-feira é mais difícil, né? O pessoal tá online aqui no ao vivo, mas, como eu sempre faço, eu deixo depois baixado ali a live pra vocês, tá bom? Gente, vou ser mais breve hoje, tá? Mas vamos falar de um assunto de extrema importância, nem mais nem menos que os demais, da qual eu já trouxe aqui pra vocês nas lives ao vivo. Hoje é mais um tema da nossa live dentro da psicanálise empresarial. E vamos falar de NR1, que não é novidade para ninguém, ou se tornou novidade há pouco tempo para alguns profissionais da área, por incrível que pareça, e para muitos empresários. Mas, como já sabem, é uma norma já existente, porém ela estava passando por algumas mudanças. Foi postergada e ano que vem aí ela vai voltar de forma obrigatória, né, dentro das empresas, das organizações aí. Gente, nosso tema hoje, nosso tema central é NR1, né? A psicanálise atuando alinhada a esta norma. Então, vamos entender um pouquinho, porque tem muitos profissionais que falam assim: Larissa, eu sou terapeuta, Larissa, eu sou psicanalista, eu sou psiquiatra, eu sou psicólogo. Em que momento eu atuo, como eu atuo? Gente, NR1 dá pra gente fazer diversas lives aqui, para que vocês entendam diversos detalhes e também entendam a gama de oportunidades da qual vocês possam estar atuando dentro do ambiente corporativo, tá? Então, mais uma vez, ressaltando algo que eu já falei em outras lives, não existe área clínica com o corporativo, isso não se junta. Não, está sempre alinhado qual seja a área da saúde mental. Falou de saúde mental, nós estamos falando do todo. Então, o que influencia a nossa saúde mental? Nossas relações sociais, questões culturais, estímulos do ambiente. Então, por que eu posso tratar alguém e trato em um ambiente de consultório, clínico ou de forma online e eu não posso trazer esse conhecimento com o manejo certo, óbvio, né? Mas para o ambiente corporativo, trazendo diversos benefícios tanto para os colaboradores quanto para a empresa. Isso não existe. Então, mais uma vez, qualquer profissional que menciona ou que fala que não existe juntar a área de saúde, de clínica, psicanálise com a área corporativa, está totalmente errado. E eu falo isso por experiência, não só por conhecimento, mas eu atuo na prática, atuo até mais em empresas do que ultimamente, né, do que na área clínica. Gosto dessa movimentação dinâmica. Então, gente, quem tem interesse, profissionais da área da saúde mental, em especial aqui a psicanálise, que é a minha abordagem, a psicanálise clínica, integrativa, empresarial, sim, as empresas não sabem 100%, mas estou aqui para esclarecer. Cabe a nós nos informarmos, cabe a nós nos colocarmos disponível ao conhecimento e assim nos desenvolvermos cada dia mais e levar isso como forma de transformação no sentido do todo, não só a saúde mental, mas também alavancando resultados e favorecendo a empresa aí dentro do que ela também precisa nas suas necessidades. Vamos falar de NR1? Então, a psicanálise atuando alinhada a NR1. Primeiro ponto, a psicanálise, ela não aplica a NR1, ela não implementa a NR1, ela atua alinhado a esta norma, tá? Então, para que isso fique claro, e mediante a outros agentes da saúde mental que querem atuar nesse âmbito corporativo. Então, Larissa, quais são os profissionais habilitados para atuar nas empresas? Como eu falei, você tem um certificado dentro da tua área de saúde mental, psicólogo, psiquiatra, psicanalista. Então, você pode atuar dentro das empresas, ok? Você tá ali com o seu certificado certinho dentro da tua formação, você tem espaço para. Agora, é óbvio, a psicanálise ela vai atuar de uma forma, a psicologia, psicólogo organizacional vai ter algumas vertentes diferentes da prática. E por quê? Porque a teoria
ela traz um conhecimento. Então, por exemplo, só para vocês entenderem um pouquinho aqui. Eu cursei psicologia. E dentro da psicologia, na grade, temos as diversas abordagens para a prática futura. Seja a psicologia do trabalho é uma, a psicologia organizacional é outra, a psicologia clínica é uma, tem a psicologia criminal, tem, então assim, gente, tem diversas áreas. Eu falo que assim, a saúde mental, ela nada muda no aspecto o intuito é tratar a saúde mental, é o mesmo de todos, trazer essa saúde mental, esse bem-estar para essa pessoa, mas de acordo com cada profissional, ele tem a sua abordagem. É como um médico, ele tem a sua especialização. Então a gente tem ali o clínico geral, em que em algum momento ele pode se especializar em ortopedia, em oftalmologia, em cardiologia. Assim somos nós profissionais, agentes da saúde mental, que cada um tem o seu âmbito de atuação, a sua área de atuação, tá? Então é entender qual é a sua área de atuação e qual é o leque de oportunidades dentro da sua área que te favorece, alinhado à NR1, para atuar nessas empresas, ok? Então, quais são os profissionais habilitados? Como eu falei, dei de exemplo aqui da saúde mental, todas essas áreas, além de médicos, né, que pode, aí, como eu falei, também cabe a mesma análise, entender qual que é a sua especialização, a sua abordagem, entender o que dá para trabalhar alinhado a NR1 ou não e trazer essa transparência na hora de fechar, sim, um contrato com a empresa, tá? Porque, normalmente, gente, a NR1, ela não vem só para trazer a saúde mental, mas, como eu te falei, ela vem atrelada a também trazer soluções para a empresa. Então, só para você entender, como assim? Se eu trago a saúde mental para aquela empresa, eu estou tratando, vamos colocar assim, de forma preventiva, para que não ocorra casos de burnout. Isso é bom para quem? Isso é bom para o funcionário. Sim, mas também é bom para a empresa. Porque ele não vai ter problemas em questões jurídicas ou absenteísmo. Entende? Então você consegue entender que a NR1 ela é muito atrelada ao benefício e necessidade daquele funcionário, mas que também atende o benefício e a necessidade da empresa. Entende? Tá? Então, só para que isso fique claro. Então, vamos lá. A psicanálise, como eu falei, ela atua alinhada à NR1, ou seja, ela cria programas que favorecem a esse cumprimento da norma. Tá? Nós não chegamos lá, implementamos, criamos a NR1, não. Tá? Nós trabalhamos de acordo, alinhado a uma norma já existente, que é a norma do NR1, tá? Para que favoreça esse cumprimento. Vou trazer aqui para vocês quais são as ações da qual vocês, profissionais, possam estar implementando, possam estar ali atuando dentro da empresa. Porque, gente, tem gente que tem dificuldade de entender o que é a NR1, como se alinhar, como se adaptar em relação ela com o profissional nas empresas. E eu falo que a dúvida maior, tá, não é só entender a NR1 e pegar esse conhecimento da teoria e colocá-lo em prática. Mas a dúvida maior, por incrível que pareça, é como chegar nas empresas e oferecer, disponibilizar o teu serviço como agente profissional da área de saúde mental e mostrar que você consegue tratar as duas coisas, entende? Então, assim, aí já é uma outra questão que eu já tratei em algumas lives, mas dá pra gente dar uma continuidade desse assunto que é bem extenso, tá? Então, assim, não adianta você saber NR1, né, que a psicanálise tá atuando dentro da empresa, sendo que você não sabe chegar a essa empresa. Por isso a palestra que eu dou, né, de psicanálise empresarial, mostrando para esses profissionais de como entrar em contato com essas empresas, como entrar nessas empresas, quais os serviços da qual você pode estar prestando, com o conhecimento do método da Ferrari Psique, como aplicar isso também lá. Porque a teoria eu entendo que é muito superficial, mas colocar em prática é que faz toda a diferença, né? Eu sei, eu passei por isso, e mediante essas minhas experiências que eu trago para vocês, né, nas minhas palestras, mentorias, enfim, além do conhecimento teórico, mas como que foi feito na prática. E hoje, graças a Deus, já estou inserida em diversas empresas em seus diversos segmentos, tá? Então vamos lá. Larissa, mais uma vez,
quais são as ações que eu, como profissional da saúde mental, posso estar implementando nas empresas que esteja alinhado à NR1. Vamos lá. O diagnóstico de um clima organizacional. Você é psicanalista, mais uma vez, meu foco é a psicanálise, porque a minha abordagem é a psicanálise. Mas cabe para todos os profissionais da área da saúde mental. Então vamos lá. Diagnóstico de clima organizacional. Para que serve o diagnóstico do clima organizacional? Ele detecta os riscos de saúde mental antes de se tornarem doenças ocupacionais. Entende? Então, assim, quando se trata de doença ocupacional, a gente está falando que, assim, aquele colaborador, aquele funcionário daquela empresa, quando ela tem um diagnóstico de doença ocupacional, é total responsabilidade daquela empresa. Então, vou trazer um exemplo de um desses diagnósticos, o burnout. Não existe você ter um diagnóstico de uma pessoa que tem o burnout e falar, eu fiquei burnout, a gente fala burnoutado, né? Eu fiquei burnoutado porque eu frequentava tal lugar, de tanto estar com aquelas pessoas naquele lugar. Não, o burnout é um termo de realmente exaustão ao trabalho e diversos outros fatores que fez com que esse diagnóstico de saúde mental estivesse estabelecido sobre aquela pessoa. Então, ele é um diagnóstico exclusivo ao ambiente ocupacional, traduzindo, exclusivo ao ambiente de trabalho. E, por consequência, esse diagnóstico traz uma responsabilidade direta da empresa. Então, quando a gente traz, né, um diagnóstico do clima organizacional que detecta esses riscos de saúde mental antes de se tornar doenças ocupacionais, como um burnout, que é uma delas, quando a gente traz esse diagnóstico, a gente já está o quê? Analisando o ambiente antes que adoeça. Então, nós estamos agindo de que forma? De forma preventiva. Tá? Então, é muito importante dos contratos da qual vocês querem atuar nas empresas alinhada em NR1, colocar uma forma de manutenção. Porque aí você está trazendo que um benefício para os funcionários, ou seja, de tempos em tempos eles têm serviços como, por exemplo, o plantão de atendimento que eu faço, né, utilizando o método da Ferrari Psique dentro das empresas. Então, por exemplo, depende da quantidade de pessoas, então eu vou trazer uma empresa aqui de médio porte, da qual eu atuo dessa maneira, com um contrato de 1 ano, que fechamos agora, e ano que vem agora já vou entrar novamente com o mesmo modelo, porque ela já está atuando, já me pediu esse serviço com essa questão da NR1, que ela se sentiu pressionada e a empresa não sabia como fazer. E agora, como foi postergado, ela pensou, ok, mas a Larissa já está atuando. Ano que vem, até o meio do ano aí, eles já querem colocar, de fato, a NR1 para rodar de forma obrigatória nas empresas. Então, para que mudar aquilo que já está adaptado, né, a empresa e está de acordo com a NR1? O que eu, Larissa, faço de forma preventiva? Essa empresa de médio porte que tem 160 funcionários, eu vou a essa empresa 5 vezes, ou seja, uma semana praticamente, 5 vezes ao mês, só para atender os funcionários. Alguns são à distância, né? E aí eu faço as terapias à distância, e outros eu vou durante essa uma semana para atender lá em plantão de atendimento. Então, uma semana de todos os meus meses é dedicado a essa empresa. Agora, nesse outro ano que a gente vai entrar, eu vou abrir, não posso falar empresa, mas enfim, gente. O novo modelo é a cada 60 dias, não é mais uma vez por mês, ela quer a cada 60 dias. Por quê? Porque ela quer implementar outros tipos de serviço que estamos em negociação, tá? Então, será a cada 60 dias, os funcionários têm direito a sessões de terapia. E aí, aumentou o prazo porque ela quer implementar algumas outras coisas que provavelmente vai entrar uma consultoria aí para entender outros fatores. Só que o que ela tá fazendo? Ela não tem ninguém burnoutado, mas ela tinha pessoas que estavam indo para esse diagnóstico. Então, trazendo esse diagnóstico do clima organizacional, que é uma forma em que eu estou ali atuando com plantão de atendimento, eu estou o quê? Trazendo um tratamento psíquico, né, e preventivo, para que não torne doenças ocupacionais no mês seguinte ou daqui a um tempo, porque eu fiz uma vez por ano, 3 vezes no ano. Não, tem que ter uma constância para que não tenham pessoas adoecidas
como burnout, não traga problemas como absenteísmo dentro do ambiente de trabalho, né? Que é a ausência daquele profissional no ambiente de trabalho e, por consequência, não há produção da parte dele e nem um maior resultado, porque ele não está ali para produzir. E, ao mesmo tempo, por ser uma doença ocupacional, está ligado à empresa de uma forma responsável direta, que pode, supostamente, se esse funcionário sair da empresa, querer processar a empresa devido a esse diagnóstico que ele tem de burnout, a empresa, por ter este programa, né, de plantão de atendimento de tempos em tempos, trazendo ele de forma preventiva, ela também se blinda dentro desses processos jurídicos trabalhistas. Então você entende que existe o trabalho tanto da clínica como corporativo e caminha junto, independente da sua abordagem, você psicanalista, você psicólogo, você terapeuta integrativo, entendeu? Então, assim, é só entender dentro daquilo que você se formou, o que você pode atuar alinhado à norma, mas você consegue. Agora, não, Larissa, eu não quero misturar clínica com corporativo sem problemas, mas não quer dizer que não é possível. O fato de você não quer atuar, não quer esse dinamismo na tua profissão e não quer se desafiar, é totalmente compreensível, mas não quer dizer que não é possível. Isso já acontece, é tão possível que já acontece, tá? Então, uma das formas de trazer ali como ações do conhecimento do qual nós da psicanálise temos é o diagnóstico do clima organizacional, detectando riscos, né, ocupacionais e a saúde mental não de forma preventiva para que não tornem doenças ocupacionais, tá? Um outro ponto que a gente pode fazer, eu anotei aqui como programas de prevenção psicossociais, que também entra dentro disso que eu tô falando, né? A gente fala de programas psicossociais, existem diversos alinhados à NR1, mas estou trazendo alguns dos serviços que estão alinhados à NR1, que ela exige e da qual eu já tenho atuado e atuo no mercado corporativo, tá? Então, programas de prevenção psicossociais, o que é isso? Que tipo de programa é esse? O que esse programa faz? Ele gera o bem-estar emocional e de autoconsciência e inteligência emocional. O que é isso? Se a gente está falando de programas que trazem o bem-estar, que geram o bem-estar dentro da empresa, através da autoconsciência e da inteligência emocional, eu posso trazer programas de palestras, de conhecimento, o que é a saúde mental. Tem uma empresa que eu vou explicar para vocês, só para vocês entenderem, programas de prevenção psicossociais. Eu fechei o ano todo com ela também, um contrato de 1 ano. E eu estava lá. Ela não fechou terapias, tá? Que fique claro. Mas ela optou pelo plantão pelo programa, né, de atuação no ambiente de trabalho através do conhecimento. Porque ela falou, antes da terapia, qual que foi o medo dessa empresa, né? Larissa, eu tenho medo de as pessoas acharem que é algo muito obrigatório. Então, eu quero preparar o território para eles, vou ser bem transparente com vocês, né? Na nossa negociação. Antes de uma terapia, para ir quebrando esses bloqueios sobre o que é a saúde mental, quais os tipos de doenças psicossociais, né, ocupacionais que existem. Então, você consegue fazer durante 1 ano, uma vez por mês, eles terem o conhecimento, terem palestras sobre saúde mental? E aí, qual que foi a forma que eu elaborei com a empresa? Uma vez por mês, eu trazia o conhecimento sobre um diagnóstico, né? E a importância de tratar esses diagnósticos e trazia ali exercícios na prática para eles de respiração, de comunicação e muitas outras coisas. Então, por exemplo, de janeiro a dezembro desse ano, que é esse ano agora que tá para se findar, já em dezembro a gente finaliza, que é esse projeto que eu fiz com essa empresa. Já o ano que vem a gente já tá conversando para outras coisas. Mas enfim, janeiro vamos falar de ansiedade, fevereiro vamos falar de burnout, em março falaremos de depressão. E aí eu trago todos os dados imagináveis, o que é a depressão, como ela surge, como prevenir, qual a importância, e no final sempre a importância da saúde mental, seja ela dentro do trabalho e na tua vida pessoal. O quanto a saúde mental ela implica na sua vida como pessoa, como indivíduo, e isso por consequência influencia e te molda como profissional e faz com que você seja o profissional da qual você é. Então assim, existem várias formas em que eu, no caso a Ferrari Psique, né, que é a minha empresa,
a gente se molda à necessidade da empresa, né? E também traz ali de acordo com a necessidade dos colaboradores, dos funcionários, alinhado o NR1. Então, assim, não tem o porquê não fazer a clínica, não atuar na clínica corporativa. Tem diversas formas. Plantão de atendimento, que foi o primeiro exemplo que eu dei para vocês, um diagnóstico organizacional. Nesse outro momento aqui, que é o que eu já faço. Nesse outro momento eu trago os problemas de prevenção de psicossociais, né? Que é esse programa que gera o bem-estar emocional, de autoconsciência e inteligência emocional. Então, uma vez por mês nessa outra empresa, acho que tem 90 funcionários, mais ou menos isso. Ela é uma empresa menor. Uma vez por mês eu trago um conhecimento sobre a pauta, todo aquilo que engloba a saúde mental e, por consequência, influencia no ambiente de trabalho, né? Então, tudo isso está alinhado em NR1, vai favorecer a empresa, mas também o indivíduo antes mesmo do profissional. E, por consequência, melhorar ele como profissional e suas atividades ali dentro da empresa para que entregue o melhor resultado. Então, é tudo muito organizado, bonitinho, estruturado aqui na Ferrari Psique para que a gente consiga atender a necessidade da saúde mental e dos resultados da empresa, ok? Um outro exemplo de Larissa, quais outras ações que eu, como profissional de saúde mental, posso levar às empresas? Tem mais outro aqui que eu também faço. Treinamentos comportamentais e liderança humanizada. Gente, esse aqui é recorrente. É recorrente os treinamentos e tem sido recorrente a manutenção, porque o que tem de empresa que contrata treinamento, consultoria, traz o diagnóstico de problema, ou traz o conhecimento, mas não fica ali para intermediar e monitorar os processos internos, as emoções, os comportamentos do dia a dia daquela empresa, é um monte de gente. Entendeu? Mas isso é lógico, isso aí você vai negociar com a empresa no teu contrato. Para dar um treinamento é um valor, né? E esse treinamento também são pautas que está alinhado ao princípio base da NR1, que é a saúde mental dentro dos ambientes ocupacionais, ou seja, dentro das empresas. Então, você pode trazer esses treinamentos com foco em comportamento e emoções, né? Inteligência emocional, em clima organizacional, em liderança humanizada. Então, aqui eu coloquei em específico treinamentos, né? Eu coloquei aqui treinamentos comportamentais de liderança humanizada, que é um dos que a Ferrari Psique eu vou e acabo dando para as empresas. O que eu coloco isso? É aplicar, dentro desse treinamento comportamental e de liderança humanizada, uma das coisas que eu aplico nesse treinamento, tem como conteúdo, é a CNV, né? Que tem até um livro, que é a comunicação não violenta. Nossa, mas tá dizendo que as pessoas são violentas com os funcionários? Algumas sim. A comunicação dela é violenta, entende? E é de forma consciente, sim, infelizmente. Mas existem muitos casos que a gente se comunica de forma inconsciente, de forma violenta. Então, eu aplico ali o conhecimento da comunicação não violenta, o que é a comunicação violenta, que é a CNV, e a escuta ativa, gestão emocional, que reduz essas questões psíquicas e conflitos nas relações na empresa, nas relações ali sociais e tudo mais, nessa interação do grupo. Então, tudo isso, a gente sabe que quando você está num ambiente da qual aquele ambiente não te faz bem, ou seja, traduzindo para o nosso termo psicanalítico, os estímulos do ambiente, aquilo te adoece parcialmente. As relações sociais ali, né, o coletivo e tudo que acontece, esse conglomerado, ele te influencia também parcialmente de forma positiva ou negativa. O jeito em que a gente trata o outro, sabe aquela história? Às vezes o seu limite não é do outro. Entenda o limite do outro para que você consiga se comunicar e se portar. Aquilo que te serve, traga para perto. Aquilo que não, se afaste. Ou tenha inteligência emocional para saber lidar com aquela situação. Então, a palestra, ou melhor, o treinamento comportamental e comportamentais de liderança humanizada, ele engloba muito isso. Então, quando a gente dá esse treinamento para as lideranças, né, ou dois treinamentos para as lideranças, isso desce para os liderados. E aí, por consequência, a gente fala que é um efeito cascata, né? Ele vai descendo e vai influenciando o jeito em que o líder se comunica, o espaço em que ele deixa para a equipe questioná-lo sobre a nova implementação, sobre o que ele está dizendo, como ele escuta, né? Então, tudo isso influencia no desempenho e nas conexões daquela equipe,
daquela empresa e aí você sente aqueles estímulos positivo ou negativo do ambiente. Então, isso também é uma das normas, dentro da norma, é uma das exigências que favorece um cumprimento da NRU dentro da tua profissão. Então, você pode oferecer, sim, treinamentos comportamentais de liderança humanizada. Agora, Larissa, eu sei isso falando de forma clínica, mas como trazer isso para a empresa? Aí eu te falo, palestra comigo para você entender o que é a psicanálise empresarial e dentro do alinhada também ao método da Ferrari Psique, que é a qual eu já coloco em prática e trago para vocês, além do conhecimento, a minha expertise no mercado, tá bom? Vamos para outras ações da qual você pode atuar alinhado ao NR1, você profissional da saúde mental. Eu coloquei aqui que é a intervenção psicoterapêutica. Então, assim, nós psicanalistas, o que a gente consegue fazer também com essa intervenção psicoterapêutica, que ela é bem ampla, fica bem amplo o leque, né? Tudo que eu falei aqui pra vocês é um tipo de intervenção de saúde mental psicoterapêutica ali, né? Tá trabalhando a questão terapêutica, saúde mental. Cada um com uma condução diferente, mas se estabelecendo dentro do ambiente das empresas. A saúde mental e a blindagem de necessidades da empresa, seja jurídico, aumentando produtividade, melhorando a qualidade dessas produtividades e alavancando os seus resultados. Mas assim, essa intervenção psicoterapêutica que eu anotei aqui para vocês como que eu posso pegar esse termo e colocar ele e traduzir ele para vocês em serviço? Mais uma vez, já é a minha prática, já é a minha atuação e a Ferrari Psique tem isso dentro das empresas com o nosso método Ferrari Psique, para que você, profissional, consiga ter acesso e aplicar de uma forma que tenha sucesso e eficaz. Uma consultoria em cultura organizacional. É focado em cultura organizacional, para que fique mais claro, é focado. E por quê? Porque tem muitas empresas que têm diversos problemas ali, mas ela não sabe da onde vem a raiz do problema. E muitas das vezes não é o liderado, o líder não faz o que quer, a equipe também não, é uma bagunça. E por quê? Porque é muito comum as empresas às vezes colocarem assim, missão, visão, valores, e para eles isso é cultura organizacional. Isso compõe a cultura organizacional da empresa, né? Mas como é que isso a empresa também ela coloca na prática? Como é que eu coloco a prática do que discrimina o que é missão, do que discrimina o que é valores, visão? A empresa também não sabe fazer isso. Por incrível que pareça. Teoricamente é lindo, mas na prática ele não sabe traduzir aquilo, aplicar o que ele colocou na teoria, que é a cultura da empresa dele. E aí, obviamente, isso já acarreta com diversos problemas ali na empresa. Então, você levar também uma consultoria em cultura organizacional, você pode. E por quê? Porque a cultura está ligada a pessoas e ambientes. E é tudo aquilo que está dentro do nosso manejo de conhecimento. A gente pode desenvolver. O que eu faço? Eu alinho a cultura, o propósito e o comportamento. O que significa? Se eu alinho a cultura, que é a teoria, o propósito, que é a missão daquela empresa, e eu coloco em comportamento, eu estou pegando o que é a teoria e colocando na prática. Aquilo que a empresa não sabe como colocar em prática, mas eu entendo qual é a cultura dela, ela só não sabe traduzir a cultura na teoria para a prática, eu, como agente transformadora de pessoas, ambientes, enfim, do todo, eu consigo literalmente traduzir aquilo para a prática. E, por consequência, melhorar diversos fatores, como reduzir assédios morais, prevenir doenças ocupacionais, como eu falei, ansiedade, burnout e muitas outras, tá? Então, hoje a nossa live foi um pouquinho a psicanálise atuando alinhada em NR1. Então, como que eu atuo, Larissa, alinhada em NR1? Eu te trouxe aqui como atuar e trouxe esse como atuar traduzindo em tipos de serviço que você pode oferecer e nesses serviços como você atua, coloca em prática. Então, bonitinho ali, que você vai atender a necessidade dessa empresa, atuar dentro da tua abordagem, né? Porque a gente tem, como eu falei, as especializações dentro da área da saúde mental, cada profissional. E aí você vai entender se a sua especialização também, ela abraça esse tipo de serviço, tá? E se ela corresponde, obviamente, à NR1. Todos os serviços que eu
trouxe aqui para vocês, que eu, Larissa, como psicanalista clínica, integrativa, organizacional, atuo nas empresas, todos esses serviços estão alinhados à norma da NR1. Agora, um psiquiatra, talvez ele faça outros tipos de serviço que ele não consiga fazer, que é o meu. Por exemplo, atendimento psicológico. Tô dando um exemplo, tá, gente? Do profissional em relação ao cenário que eu tô trazendo aqui. Então, às vezes, o psiquiatra, obviamente, que ele não vai conseguir fazer a prevenção no aspecto de manutenção. Porque ele já trata aqueles que já estão adoecidos. Ele não faz a prevenção da doença ocupacional. O psiquiatra, ele vai tratar aquele funcionário que está com burnout. E detalhe, se esse profissional que também está com burnoutado, ele tem a necessidade da inserção de medicamentos, tá? De auxílio a esse tratamento. Então, assim, o medicamento, aliás, ele não cura ninguém. Ele te ajuda a passar pelo processo de desenvolvimento psíquico para superar, melhorar, flexibilizar, facilitar esse processo dolorido. Então, se você tem uma ansiedade, uma depressão, um burnout, o psiquiatra, ele é o nosso, eu falo que ele é o nosso amigo dentro da nossa área, ele é um fator uma equipe multidisciplinar que ele trata a disciplina que são casos mais intensos, mais graves, que aí tem que entrar com medicamento para conseguir suportar o processo terapêutico, para você ser no processo de terapia, de sessão de análise, você ser curado sim de ansiedade, depressão, burnout e diversos outros sintomas, enfim, diagnósticos da qual você possui. Então, em casos mais graves, o psiquiatra ele entra com uma intermediação do remédio. Mas ele não vai fazer o que a psicanálise faz, que é como foi o seu dia, como você tem se sentido. Descreve para mim quais são os momentos em que esse seu fator de ansiedade, você percebe que a ansiedade aparece. Como é esse seu desespero? Como que você se sente? A sua respiração? As suas crises de ansiedade, você tem tido ela de forma recorrente, mas em quais ambientes tem acontecido? Ele não vai fazer essa análise, nem é a formação dele para isso. Ele tá ali para ajudar no suporte psíquico, tá bom? Dentro de um processo terapêutico. Então, assim, mais uma vez, gente, isso não é só para atuação dentro da NR1, isso é para vida já, tá? Outro ponto, a psicologia, e eu falo por conhecimento de causa, porque eu cursei psicologia, a não ser que você é um psicólogo com a especialização com a abordagem psicanalítica, beleza? Tá? Mas se você é um psicólogo de qualquer outra especialização sem ser a psicanálise, você vai tratar o sintoma. E vocês sabem do que eu tô falando, porque eu fiz a faculdade e enfim, e é assim de fato. Então, por exemplo, um psicólogo que é da abordagem fenomenológica, ele vai entender que não existe a subjetividade, ou seja, não existe o que a pessoa vê, o que ela interpreta, como ela interpreta e como ela vê o mundo e as coisas. Ele vai falar sobre aquele ambiente que fez ela ser e agir como ela agiu. Foi aquele estímulo do fenômeno. Qual é o fenômeno? O ambiente que fez com que ela, não é como ela vê, ela interpreta. Não, aquele fenômeno, daquele ambiente, aquele acontecimento, a moldou naquele ambiente, naquela situação por isso. Então já mudou a interpretação. A psicanálise, ela não vai tratar somente os sintomas. O burnout, tudo bem que ele já é de raiz ocupacional, então fica mais claro. Mas vamos trazer aqui um fator depressão. Pode ser inúmeros fatores, aliás, o diagnóstico de depressão. Pode ser inúmeros fatores que levou aquele sujeito, aquele indivíduo, aquela pessoa a estar depressivo. A psicanálise, ela não só trata o diagnóstico, o sintoma de depressão, como a gente vai atrás da raiz desse problema. A raiz desse sintoma, para que você não venha ter uma recaída, para que você não venha se encontrar na mesma situação de um psicológico não estabilizado lá na frente e repita a mesma jornada e a doença psiquicamente. Então você entende que cada abordagem, ela consegue abraçar alguns serviços e outros não. Então a NR1, ela te dá
ela dá liberdade de um leque de profissionais da saúde mental, agentes transformadores da saúde mental, atuarem dentro das empresas, de acordo com a necessidade da empresa, mas também trazendo a saúde mental. Agora, eu te pergunto, você, dentro da tua abordagem, dentro da sua formação, você sabe como atuar? Ai, Larissa, eu não sei como atuar, ou eu sei como eu atuaria, na verdade eu sei o serviço que eu posso oferecer, mas eu não me sinto segura e não sei como colocar isso em prática. O método Ferrari Psique vai te ajudar a chegar nessas empresas, contatar essas empresas, a como você tem uma escuta ativa e entender o seu paciente na linguagem empresarial é a empresa. Porque para você chegar e cuidar e trazer a saúde mental para os colaboradores, primeiro você tem que atender, transforma aquela reunião como uma terapia, vamos colocar assim, e aí você tem que ter a escuta ativa para entender a necessidade da empresa. Tendo conhecimento da NR1, você consegue fechar o contrato. Aí você vai trazer a escuta ativa para os funcionários. Mas entende que existe um processo formiguinha para você chegar até lá? Quais são as práticas? Na palestra de psicanálise empresarial eu trago muitos insights, como fechar contratos, né? Como ter essa realização profissional, tanto clínica e empresarial. Então, assim, a gente consegue fazer acontecer. Eu falo para mim que eu já estou na prática, ali na atuação entre as empresas. Eu gosto desse dinamismo, né? Eu não deixei de atender na clínica, atendo online, atendo presencial, menos presencial, mais online e nas empresas, mas é o que eu quero. Então, você profissional, psicanalista, psicólogo, terapeuta e até mesmo líderes, tá? Tem gestores que eu faço mentoria que eles querem conhecer, ter acesso ao conhecimento da psicanálise, ainda que superficial em alguns momentos, porque aí ele não quer ser um psicanalista, mas ele quer entender do método Ferrari Psique, que tem a base da abordagem psicanalítica, para introduzir na liderança dele. E aí coisas como uma escuta ativa, uma CNV, uma comunicação não violenta, né? Algumas intervenções ali que favorecem no clima organizacional e na equipe dele, ele consegue colocar em prática. Então, gente, focando, né, no nosso tema central, que é a psicanálise atuando alinhada à NR1, eu podia falar só sobre a NR1, mas é só algo muito jurídico, né? Algo muito técnico. E eu percebo que muita gente me pergunta sobre a NR1 e quando eu trago o que é a NR1, quais são as regras, as normas, o que abrange ou não, as pessoas falam, tá, entendi. Agora, como é que eu pego tudo isso e coloco na minha profissão, na minha abordagem? Como é que eu faço isso? Então, por isso que a nossa live hoje, eu já trouxe quais são os profissionais habilitados, foquei na psicanálise, que ela não cria uma NR1 dentro da empresa. A NR1 é uma norma já existente, mas você, como profissional, se alinha à NR1, criando programas dentro da tua abordagem, que você consiga colocar em prática, favorecendo o cumprimento da norma. E trouxe aqui quais são as ações para vocês da área da psicanálise e outros profissionais da saúde mental que querem transformar o seu conhecimento em serviços e, mais uma vez, atender as empresas suas necessidades ali em resultado, aumento de produtividade, maior qualidade de processos ali realizados internos, ao mesmo tempo trazendo a importância da saúde mental, tratando e cuidando desses funcionários. Então eu trouxe para vocês diagnóstico de clima organizacional, programas de prevenção psicossocial, treinamentos comportamentais de liderança humanizada, intervenção psicoterapêutica e consultoria organizacional. Larissa, Ferrari Psique, você tem outros? Tenho. Como que eu faço para entender melhor? Tem mentoria agora o ano que vem, já com o conhecimento que eu fui para os Estados Unidos, pude trazer mais conhecimento para vocês, atualizando a grade de conhecimento, tudo bonitinho, acompanhamento minucioso com vocês. Na minha mentoria também tem, os meus mentorados têm terapia comigo, tá? Na mentoria, você já tem acesso a terapias comigo. Então você tem um modelo não só da teoria, mas como a prática, e você tem um monitoramento dentro de um determinado tempo, um processo ali que você está tentando fazer as coisas acontecerem, tá? Então, você tem esse contato comigo ainda. Mas hoje a nossa pauta é sobre a NR1, a psicanálise atuando alinhado, né, a essa norma, e mais uma vez
quem quer entender um pouquinho mais para ver se faz sentido trazer isso para sua profissão, para aquilo que você estudou e quer se desenvolver, se desafiar mais, né? Vai ter agora a palestra dia 16 de novembro. Agora, gente, tá próximo. Eu vou estar em Vitória, Espírito Santo, presencialmente, tá? Só temos agora mais 2 vagas. 2 vagas presencial e estão me pedindo muito online. Sim, gente, já informei a minha equipe da Fiaro Psique já está organizando tudo, junto com a minha agenda agora de final do ano, porque eu preciso atender os meus pacientes, mas também estar presente nas empresas, para poder entregar tudo isso de serviço, como eu falei para vocês, que é possível, como eu já atuo, mas achar aí um buraquinho, né, um espacinho, uma disponibilidade para antes desse ano terminar, porque não dá para falar antes que chegue o final do ano, nós já estamos no final do ano, mas antes de o ano se findar, trazer também essa palestra de psicanálise empresarial para vocês, trazendo todos esses assuntos que eu tô trazendo para vocês em lives, para conhecimento, né, para uma maior proxímica de vocês com a pauta e colocar isso em prática nas empresas, tá bom? Terminamos a nossa live por hoje. Larissa, tem mais live? Tem mais live, tá? São 2 semanas intensas sobre a psicanálise empresarial, comigo, psicanalista, e fundadora. Continue aí assistindo as lives. Vou salvar essa para quem não conseguiu também assistir. E é isso. Juntos conseguimos transformar. E para transformar, nós temos que compartilhar. E nós só transformamos de forma genuína quando nós compartilhamos conhecimento de valor, tá? Então, além da teoria, além do conhecimento que eu trago para vocês, que muitos nem imaginavam do que pode atuar, do que é possível, do que não é, eu trago para que consigam entender que é possível, tá? Então, é isso. Uma boa sexta-feira para vocês. Vou deixar a live aí gravada e até as próximas lives. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.